E finalmente essa live chegou. Eu tô feliz. Tô emocionada. Com essa live. Peça um minutinho. Pra eu me acalmar. Porque tá aqui pra mim é a realização de um sonho. Um sonho da minha alma. Estar aqui fazendo algo que eu amo, compartilhando a minha luz com pessoas que precisam dessa minha luz, né? Com certeza eu sabia que eu ia chorar. Isso é uma característica minha. Choro de alegria, eu choro de tristeza, eu choro de rir. Eu choro por tudo. Mas nesse momento eu tô chorando de alegria. Mas vamos lá. Eu resolvi fazer essa live para contar um pouco da minha história. Conto um pouco no Instagram, mas muita gente mesmo estando perto, mesmo familiares, não sabiam o que eu estava passando na minha maternidade. Uma, porque eu não mostrava isso para as pessoas. Então essa live também é um grito de liberdade, digamos assim. Liberdade para as mães saberem que é normal você não estar feliz, né? A todo momento na sua maternidade, né? E isso é natural, gente. A gente não é feliz o tempo inteiro. E não é porque a gente é mãe que a gente tem que estar feliz o tempo inteiro com a maternidade. A gente não está. E tá tudo bem você falar isso, que você não está feliz, que você não está bem, que você, né, não tá satisfeito com esse seu momento de vida, né? Todo mundo tá me ouvindo bem? Tá tudo certinho? Dá um joinha aí pra eu saber se vocês estão ouvindo, porque eu tô falando, eu tô chorando, mas, né, vai que não está rolando. Mas acredito que sim, senão alguém já tinha me comunicado, né? Então vamos lá. Eu vou começar falando da minha maternidade pela segunda vez. Porque eu achava que a minha segunda filha
ia ser mais fácil. Foi mais fácil. Foi mais fácil a questão do cuidado. Eu já sabia as etapas que ela ia passar. Eu já sabia como que ia ser a maternidade. Eu já conhecia isso. Mas eu achei que emocionalmente eu estaria melhor, eu já estaria preparada para tudo que viria. E eu não estava, né? Então, contextualizando um pouco, né? Eu casei cedo, casei com 23 anos. Com 25 eu tive a minha primeira filha. Com 27, 28, eu tive a minha segunda filha. Com a minha primeira filha, a Isadora, eu criei para mim, né? Eu tinha isso comigo, que eu tinha que dar conta de tudo sozinha. Eu tinha que ser responsável por ela, eu tinha que ser responsável pela casa, eu tinha que ser responsável financeiramente, então pelo meu trabalho eu tinha que ser responsável. Então tudo eu tinha que fazer, eu não podia pedir ajuda. Para mim, pedir ajuda era fraqueza. Essa era uma crença realmente que me limitava muito. Então, a minha primeira filha eu criei muito inflexível, né? Numa rotina inflexível, que ela tinha que ser um robô. Mas eu me sobrecarregava, eu não pedi ajuda, eu muitas vezes, né, não deixei meu marido me ajudar por achar que ele me ajudando ia fortalecer em mim que eu não era uma boa mãe, né? Então eu vim na minha primeira maternidade com todas essas crenças. E aí, quando chegou a Melina, ela nasceu e tudo que eu tinha planejado para ser com a minha primeira filha, como que ia ser a demanda quando ela ia para a escola, como que eu ia fazer, nada, nada, nada saiu como planejado. E para uma pessoa controladora, quando você não tem noção do que está acontecendo, você se desespera, essa é a palavra. Eu me desesperei quando eu vi que eu não tinha o controle da minha primeira filha, eu não tinha o controle da segunda filha, eu não tinha o controle de nada, eu não tinha o controle da minha vida, né? Eu não tinha. E na maternidade, no começo, isso é normal, mas para mim isso não é normal, para mim isso era inadmissível. Então, com a Melina, eu me culpava muito, porque eu acostumei a Isadora a dormir comigo. Eu acostumei eu fazer tudo. Só que eu não dava conta de fazer tudo para as duas, né? E aí eu brigava com meu marido porque eu queria que ele me ajudasse, mas a criança não estava acostumada com a ajuda do pai, né? Então não tinha como, por mais que ele tentasse, por mais que ele quisesse, a criança pedia a mãe. E aí, eu lembro que eu amamentando Melina, certeza que eu vou chorar de novo, tá? Só avisando. Eu pensei, nossa, se a Melina fosse pra Fórmula, eu ia ter muito mais tempo com a Isadora. E aí, pouco tempo depois, eu tive a consulta, né, dos 10 primeiros dias lá, né, com o bebê. E quando eu levei, o pediatra falou assim, mãe, não tá tendo leite suficiente. Talvez tenha que complementar. Aquilo caiu pra mim como uma bomba, né? Porque, gente, por que eu não poderia dar o mesmo que eu dei para minha primeira filha, né? Por que eu ia ter que escolher, né? Favorecer uma filha a outra, né? Não, eu queria também amamentar a Melina. E aí isso desencadeou em mim
é uma frustração gigantesca, gigantesca, assim. Eu me sentia culpada por ter pensado isso, né, em relação à amamentação da Melina. Me sentia culpada pela Isadora estar sofrendo, porque ela sofreu bastante, assim, né, de exemplo, ela fazia xixi no berço, ela fazia xixi no carrinho, ela fazia xixi em casa, na escola ela não fazia, mas em casa ela fazia para chamar atenção, era a forma dela. E, e aí, a hora que eu vi aquilo, e a hora que eu comecei a ficar pensando, gente, como assim, né? Não vou dar mamar pra menina, né? E aí me veio aquilo, nossa, olha a força do meu pensamento, né? Se eu der a fórmula, eu vou ter mais tempo com a outra, né? Com a outra filha, mas não era algo que de fato eu desejava, mas foi algo que eu pensei, sim. E me culpei muito por isso. E aí aquela sensação, porque assim, eu tinha a mesma sensação de perdida da primeira gravidez, né? Então eu sempre ficava em dúvida se ela estava ou não satisfeita, porque aí o médico falou que meu leite não estava sustentando. E aí, gente, a gente entra na internet, né, achando que você vai descansar, você vai aliviar a mente. Não, é pior, porque quando eu entrava na internet e eu via mães, né, vivendo mais ou menos o mesmo período que eu, todo mundo feliz com seu filho, todo mundo com uma rede de apoio, com mãe, com vó, com sogra, e eu não tinha. Eu não tinha, por dois motivos. E o principal é porque eu não pedi ajuda, né? Lembra que eu comentei que para mim era inadmissível pedir ajuda? Eu não pedi ajuda. Eu queria eu queria fazer tudo para me reafirmar como mãe. Então, eu não conseguia pedir ajuda. E, e outra, né? Tinha outras questões também. A minha mãe trabalhava, né? Agora aposentou, né, mãe? Graças a Deus. Meu pai trabalhava. A família do meu marido não é daqui. Então, assim, não tinha muito, sim, também para quem eu pedia ajuda. Eu poderia pagar alguém? Até poderia. Mas aí que tá, o principal era eu não podia pedir ajuda. Aquilo me diminuía. E aí eu comecei a me sentir uma pessoa solitária. Solitária, né? Porque meu marido estava de licença, uma paternidade por 15 dias. Mas era diferente. Eu queria um cuidado de mãe, sabe? Eu queria um cuidado comigo, não com as crianças naquele momento, né? E aí, inclusive, fui, né? Tudo isso, aquele sentimento de estar sozinha, de estar frustrada, de não ter ninguém, de não saber com quem falar. E aí eu lembro que eu fui falar com meu marido, falei, viu, eu tô querendo a minha mãe. E aí ele não me acolheu da forma que eu desejava. E na verdade ele quis dizer assim, filha, você é mãe, né? Tipo, você tem as suas responsabilidades como mãe agora. E não que eu não soubesse das minhas responsabilidades como mãe, né? Mas eu também queria ter sido cuidada, né? Queria ter tido aquele carinho com a mãe, né? E eu não consegui pedir ajuda, eu não pedir ajuda, né? E aí quando eu externo isso e a pessoa, né, no caso meu marido, não é pra ficar com raiva dele, viu, gente? Tá tudo bem já. Era parte do processo. E ele me fala assim, viu?
vem cá, a responsabilidade é sua, né? Tipo, não adianta você pedir a sua mãe agora, né? E, e é aquilo, na hora eu fiquei com muita raiva, assim, muita raiva dele, muita raiva. Mas, ele quis me incentivar, na verdade, né? Tipo, eu não externei pra ele o que eu tava sentindo, que eu tava sozinha, que eu queria ser cuidada, que eu queria uma comida diferente, que eu queria descanso, que eu tava sobrecarregada mentalmente com uma criança que não tava se adaptando. Nada disso eu falei pra ele, eu só falei, eu quero minha mãe, né? Tipo assim, e, e isso caiu como uma bomba pra mim, assim. E a fala dele foi como fala assim: acorda, minha filha, você não queria responsabilidade de mãe? Agora assume. Assume sua responsabilidade de mãe. E hoje eu vejo, ele não estava errado, né? Eu tinha que, na verdade, assumir os meus medos, os meus problemas. Só que naquela época eu não tinha essa visão que eu tenho hoje, né? Então, aquilo foi criando em mim uma bolha. Sabe quando você vai perdendo o brilho de viver? É como se assim nada tivesse bom pra mim. Todo mundo que tava ali podia estar, minha mãe, meu pai, toda a minha família. Eu ainda me sentia sozinha. Porque o problema não estava no quanto o outro se disponibilizava para mim. O problema estava em mim. E aí eu comecei a ver que eu não estava ali para minha filha. Comecei a ver que eu não estava vivendo, eu não estava aproveitando a maternidade, eu estava sobrevivendo. Estava sobrevivendo. Eu acordava, fazia o que eu tinha para fazer, eu não tinha aquela alegria nos olhos, né, de viver. Eu passei a sentir uma certa indiferença, né? Eu tava cansada, eu tava frustrada, eu tava me sentindo sozinha, eu tava me sentindo impotente, eu tava me sentindo péssima mãe por eu estar sentindo tudo isso que eu estava sentindo. Então, quando eu percebi, eu já tava lá no fundo do poço, assim. A Melina chorava, eu levantava, fazia tipo assim, era um robô. Fazia o que precisava e pronto. E eu lembro que minha mãe falou assim, ela tava chorando, né, gente? Criança chora. E eu trocando ela, e ela começou a chorar, chorar, chorar. E tipo assim, pra mim, ok, a criança está chorando. E eu trocando ela, minha mãe, fala com ela, acalma ela. Eu não conseguia. Eu não tinha prazer nisso. E, e aí eu fui diagnosticada com depressão, né? Comecei a fazer tratamento psicológico, psiquiatra, fui, tomei medicamento. Só que eu coloquei na minha mente que eu não queria tomar medicamento a minha vida inteira. E aí eu comecei a buscar soluções, né? Então eu fui fazer terapia, fiz terapia, fiz terapia, fiz terapia. E aí eu tive o primeiro contato com o Theta Healing, que foi a minha psicóloga que indicou. Eu fui, fiz o atendimento, me senti bem, levei para terapia, né? Que eu fiz uma sessão só, esse era o combinado. E aí, gente, o medicamento, olha, eu falo, graças a Deus existe medicamento, gente. Ele voltou,
a minha alegria de viver. Eu não estava bem ainda, mas ele voltou a minha alegria de viver. Então, as coisas começaram a fluir, né? Comecei a sentir alegria em estar com a minha filha, comecei a sentir as coisas voltando para o que eu tinha planejado. E aí, fiquei bem, melhorou a minha vida, e isso foi passando o tempo. Mas eu ainda carregava as crenças de ter que fazer tudo, de não dividir, de ter que ser só eu. Só que o que aconteceu? Como eu fiquei doente, é como se ali, lembra que eu falei que era tudo a minha família, tudo a minha filha, tudo o outro, tudo a casa, tudo o trabalho? Eu não falei em nenhum momento que tinha o momento da Patrícia. Não tinha o momento da Patrícia. E aí, quando eu fiquei doente, eu me permiti, eu dei essa permissão, né? Eu tinha uma justificativa para eu poder me priorizar. E aí, eu fiquei bem. Só que quem começou a fazer a maior parte das coisas em casa? Meu marido. Porque às vezes eu ia para terapia, eu ficava 2 horas em sessão. E as crianças tinham que comer, tinham que tomar banho, tinham que dormir. E aí eu comecei a me sentir menos mãe das minhas próprias filhas, porque a minha crença era que eu tinha que fazer tudo para ser uma boa mãe. E eu não estava fazendo nada. Na verdade, não é que eu não estava fazendo nada, eu estava fazendo menos que o meu marido. E aí eu lembro que chegou uma época que a Melina não dormia comigo, né? A gente fazia aquela rotina do sono. Ela não dormia comigo. Ela queria aproveitar a minha presença. E com o Wilton era 5 minutos. E aquilo me mortificava por dentro. Meu Deus, como assim? A minha filha não dorme comigo. Isso não é possível. Como assim? Uma filha não dorme com a mãe, né? Era inadmissível isso pra mim. E aí, eu fui trabalhando ainda na terapia. Mas essas crenças, elas continuavam em mim. Eu não tinha substituído, eu não tinha ressignificado tudo isso na minha vida. E aí, eu parei, né? O médico, o psiquiatra, tirou meu medicamento. E eu comecei a tomar um outro medicamento. Só que o que aconteceu? Houve uma confusão lá de médico, não sei o quê. Eu, né, não tomei o medicamento. E aí, no final do ano, acho que era 2021, eu tive uma outra crise. Por quê? Eu comecei a sentir as mesmas coisas. Eu me sentia infeliz, eu me sentia insatisfeita, eu me sentia podada, eu me sentia limitada, porque eu percebi com o tempo que eu não era uma pessoa feliz profissionalmente. E aquilo me despedaçava. E aí eu queria sair. Falava, Hilton, eu quero sair do trabalho. Hilton, eu quero sair do trabalho. Ele, não, Patrícia, mas não é assim, né? A gente tem conta, né, gente? A gente tem que pagar conta. Você vai sair, você vai fazer o quê? Quando você não trabalhava, você reclamava de não trabalhar. E, de fato, aí eu comecei a me recordar, quando eu não trabalhava, eu me sentia muito infeliz também. E aí eu falei, gente, o que eu vou fazer da minha vida, né? Eu quero trabalhar, né? Eu gosto, né? Exatamente, pagar os boletos, né? Os boletos chegam, a gente tem que pagar, né? E aí, o que aconteceu? Ele falou, não, você pode sair, mas você precisa ter um plano antes, né, Patrícia? Não dá, né? E, gente, um detalhe, a gente tinha acabado de comprar uma outra casa e eu queria sair do serviço. E aí, lógico, de novo, né, gente? A pessoa mais próxima é a pessoa que a gente desconta.
E aí eu fiquei com raiva do Hilton, xinguei ele, fiquei puta, fiquei emburrada. Mas, gente, não dá pra gente. A gente é adulto, a gente tem responsabilidade. Eu tenho 2 crianças, né? Eu tenho uma família, eu tenho que pagar os boletos. Não posso sair falando tchau e bênção, gente, adeus, obrigada. Não, não é assim, não é assim, né? E, e aí eu comecei. Aí eu entrei em uma outra questão. Porque, gente, eu não sabia o que eu gostava de fazer. Porque com a minha maternidade eu me perdi de mim. Eu não sabia o que eu gostava de comer por mim. Eu não sabia o que eu gostava de fazer por mim. Tudo era em função da minha família. Patrícia, o que você gosta de comer? Ah, pode ser o que a maioria quer. Não é? Meu, eu gosto de comer estrogonofe. Não, gente, eu não sabia o que eu gostava de comer. Você tem noção disso? E Patrícia, o que você faz quando você não tá com as suas filhas? Mas que momento eu não tô com as minhas filhas? A minha vida, as minhas filhas. Então, eu perdi a minha identidade de Patrícia. Eu não era mais a Patrícia, né? Patrícia se descreve. Ah, eu sou mãe de 2 meninas, né? Não é assim? A gente descreve a nossa função, a nossa profissão, a nossa idade, se é casada, se é solteira, mas, tipo, quem é a Patrícia verdadeira, né? E eu não sabia, gente. Eu não sabia. Patrícia, o que você gosta de fazer por você? Eu não sabia. E aí, quando eu falei assim, meu, eu quero um trabalho que eu faça algo que eu ame. Sabe aquele trabalho que preenche seu coração? Sabe, a emoção que eu tive no começo dessa live é isso, né? É falar algo que eu amo. Fazer algo que eu amo. Eu não tinha isso. E eu não sabia, né? Eu não sabia o que eu amava. Então, foi um outro processo, gente. E para quem não tá bem, esses processos longos, eles são sofridos. São sofridos. E aí eu lembro que eu assisti uma série e uma personagem passou pela mesma coisa. Só que ela sabia o que ela amava fazer. E nessa cena assim, que ela, né, que ela retoma o poder da vida dela, o poder pessoal dela como pessoa, eu chorava, gente, só eu não sei o que eu gosto de fazer na minha vida. E eu não sabia o que eu gostava de fazer. Então eu fui para um processo que eu precisei passar por uma mentoria profissional para ter uma orientação. E aí as coisas começaram a clarear na minha vida. E aí uma das ferramentas que o mentor usou foi o Ikigai, não sei se vocês conhecem, eu não sei muito também assim da ferramenta, mas eu lembro uma frase muito importante. São várias frases que você responde, né? E a primeira frase era: o que você faria se você não precisasse ganhar dinheiro? E essa resposta me veio assim tão rápida, como se não fosse nem eu respondendo, mas me veio ajudar as pessoas. E aí eu comecei a perceber que na minha vida eu sempre ajudava as pessoas. Muitas vezes no trabalho eu deixava as minhas coisas para ajudar a fazer o trabalho do outro. E aí, nisso, já acalmou meu coração. Ah, já sei alguma coisa, gente. Já sei uma coisa que eu gosto de fazer, né? E aí, o mentor juntou isso com o teste vocacional. E aí saiu várias profissões. E aí saiu professora. Eu falei, ah, gente, acho que professora não dá não. Saiu psicóloga, saiu terapeuta. E aí eu comecei a me recordar quando as pessoas vinham falar comigo, falar de alguma coisa, pedir conselho. E aí eu falei assim, gente, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. E aí, né, eu lembro que nesse dia eu cheguei toda contente pro Hilton. Falei, Hilton, já sei o que eu vou fazer. Gente, Hilton é meu marido, tá? Eu falei dele aqui.
E aí eu falei, Hilton, eu sei o que eu vou fazer da minha vida. Vou ser terapeuta. E aí, a gente tava numa época meio pós-pandemia, né? E eu queria achar alguma coisa presencial para eu começar a me profissionalizar. Oi, Karina! Chegou, hein? E não tinha ainda muito curso presencial, só tinha online. E aí, gente, eu tava aleatória na internet. É, né, mãe? Eu sempre falei que eu queria ajudar as pessoas. E me veio uma propaganda do curso de Teta Healing. E aí eu olhei aquilo, aí eu reconheci a voz, né, da pessoa, porque quando eu fiz a sessão de Teta Healing, gente, ela me deu um processo terapêutico depois, né? Ela falou para eu ficar ouvindo a meditação do Teta Healing por 15 dias. E eu fazia isso enquanto amamentava a Melina. E eu recordei a voz. A voz que eu fazia na meditação era a mesma voz da moça que estava oferecendo o curso. E aí eu falei assim, meu, essa é a oportunidade que eu tenho para ser terapeuta. Falei, vou fazer. E aí, gente, embora que eu tenha falado algumas questões, né? Coisas, né? De casal, de a gente querer fazer uma coisa, o outro segurar. Talvez eu chore. O Wilton sempre me apoiou, né? Patrícia, você quer ser terapeuta? Vai ser terapeuta, né? Mas assim, ele sempre foi o pé no chão, né? Então, era assim, vai ser terapeuta, mas espera um pouco ainda pra sair do trabalho, né? Então, assim, ele sempre me apoiou, né? Então, eu quero ser terapeuta. Patrícia, se é isso que você quer, vai. Aí eu falava, amado, acho que eu achei o curso que eu quero. Vai, Patrícia, vai. E aí eu cheguei no Teta Healing. E aí, gente, quando eu entrei no Teta Healing, era uma filosofia completamente diferente de tudo que eu acreditei na minha vida inteira, né? Sou uma pessoa... Oi, tio. Boa noite. Eu sou uma pessoa que eu fui criada na igreja católica. Eu era uma pessoa, eu fui uma certa fase da minha vida meio obcecada, inclusive, né? E, e aí, quando eu entrei nessa filosofia que desconstrói, né? Um Deus, como diz uma professora minha, barbudo, sentado numa cadeira, que fica te julgando, aquilo ali foi um baque pra mim. Eu falei, Jesus, que isso? Onde eu tô? Então, assim, o curso foram 3 finais de semana seguidos. Eu tive crise de cura, gente. Porque mexeu muito comigo, assim, muito comigo, muito. De limpar crenças, limpar crenças. E aí eu comecei a entender o que são crenças, né? As crenças que eu falei que eu tenho que fazer tudo para ser uma boa mãe. Tudo isso eu comecei a ter a percepção ali. E aí foi um processo. Então o Teta Healing, muita gente me pergunta o que é isso, né? Teta Healing é uma filosofia de vida, tá? Ela não é uma religião. A gente ela foi canalizada pela americana Diana Stable e ela é uma cura energética. A gente trata o espírito, o emocional, o físico e a gente entra numa onda cerebral teta, que é considerada um sono profundo, e ali a gente ressignifica as crenças que a gente tem, tá? Então, é uma técnica muito
poderosa, eu diria assim, porque se você é uma pessoa que acessa facilmente em uma sessão a questão que você traz, você consegue resolver em uma questão o seu problema, né? O que tá te incomodando. E eu fui fazendo esse processo, gente. Eu faço trocas de atendimento com Theta Healing. Depois experimentei outras técnicas, usufruo de outras técnicas. E obrigada, Ká. Eu acho que essa iluminada que você tá falando é minha alma. Eu vou me emocionar de novo. E eu comecei a fazer trocas para eu me aperfeiçoar, para eu me trabalhar. E aí, né, gente, eu fiz uma mentoria profissional relacionada ao Theta Healing e foi aí que eu encontrei o que eu queria trabalhar. E eu não queria simplesmente, digamos assim, sair curando todo mundo. Claro que eu quero, gente. Quem chegar e eu for canal para cura, excelente, maravilhoso. Mas eu percebi que a minha dor da maternidade é a dor de muita mãe. Muita mãe. Muita mãe se compara, né? Assim como eu me comparava com a minha mãe, né? Minha mãe falava, ai, Patrícia, eu adorava amamentar. Gente, eu amamentei, mas não vou dizer que foi a melhor experiência da minha vida, né? Eu sabia a importância, era um momento meu e da minha filha, mas não era algo que eu amava fazer. E isso para mim era difícil eu entender que eu era uma pessoa com crenças, com opiniões diferentes da minha mãe, né? Isso foi muito difícil para mim. Foi um processo muito longo. E então eu percebi ali, né, conversando com o Criador, com Deus, que a minha missão de vida é mães, é trabalhar essas dores das mães. Porque só quem sentiu, né, gente, a solidão, né, de uma maternidade, a frustração, o peso que aquilo que porque assim, gente, sendo bem sincera, eu amo as minhas filhas de paixão, de forma nenhuma, amo. Mas traz um peso, a maternidade traz um peso para você, né? Você tem a responsabilidade de criar dois seres para serem a continuidade, a continuação da humanidade, né? Para serem. O que uma mãe quer? A gente quer que o nosso filho seja feliz, que ele seja uma pessoa do bem, né? É isso que a mãe quer pro filho. Ela não quer que o filho seja milionário, ela quer que ele seja feliz e seja uma pessoa do bem, que faça o bem, que não faça o mal para ninguém. É isso que a gente deseja. E isso veio para mim com muito peso, muito peso, gente. E assim, eu percebi com o tempo que eu não aproveitei a minha maternidade. Porque eu tava sempre pensando, com 3 meses não vai ter mais cólica. Ai, graças a Deus. Com 6 meses vai sentar. Ai, que fase gostosa. Então, eu passava a minha maternidade pensando no depois. E não vivenciava o agora. E eu sei que muita mãe passa por isso. Porque, gente, na época, por exemplo, da minha mãe, ela parou de trabalhar para cuidar dos filhos. A nossa época, muita mãe para de trabalhar, mas muita mãe não quer parar de trabalhar. Eu não quis parar de trabalhar para cuidar das minhas filhas. Porque aquilo a profissão é importante, não é uma questão de escolher. A gente estudou, a gente quer ter uma profissão, né? Só que as outras cargas não foram tiradas da gente. A dona de casa, a responsabilidade maior ainda é da mulher, né? A responsabilidade emocional das crianças ainda é da mulher.
Aí você é esposa, aí você é profissional, aí você é cobrada no seu serviço, porque você tem que dar resultado, né? E uma mãe muitas vezes tem que dar mais resultado do que o outro. Por quê? Porque às vezes o filho fica doente, né? E aí quem que vai socorrer? A mãe. E aí para não falarem, olha, mas ela deixou trabalho parado. Não, né? Aí o que que a gente faz? A gente se esforça mais no trabalho. Porque a gente precisa provar o nosso valor. Eu sou mãe, mas eu ainda sou boa profissional. É isso que acontece, gente. E essas cargas todas vão deixando a gente sem espaço, porque aí você trabalha o dia inteiro, você chega, você quer ter um tempo com seu filho. Porque, por exemplo, as minhas filhas, com 5 meses, foram para a escola. E aí eu chegava, eu não ficava com elas. Porque o peso de eu achar que eu tinha que fazer tudo sozinha, de eu ter que deixar a mochila pronta para outro dia, dar banho, brincar, ver caderno, ver comida, ver as coisas da casa, roupa, louça, né? Era tudo para mim, porque eu fazia dessa forma. Eu sei que muita mãe tem isso, porque é uma crença, gente, que vem da sociedade, não é só nossa que a gente carrega a crença. Então, gente, tudo isso fez eu falar: nossa, esse é o caminho. É para isso que eu vim no mundo. E aí, eu sou uma pessoa, gente, que eu gosto de ter confirmações na minha vida, né? Gosto de ter intuição, mas eu gosto de ter algo, como eu digo, 3D, do planeta Terra. Gosto de ter algo concreto, né? E aí, eu encontrei na numerologia esse concreto que eu queria, né? E com a numerologia, eu tive bastante resposta, muitas respostas. Porque o que acontecia, depois de um tempo, né, trabalhando as minhas crenças, eu comecei a me priorizar. Eu comecei a descobrir o que eu gostava de fazer. E aí, quando eu estava no meu momento, eu não queria parar o meu momento para ir ver, por exemplo, a minha filha. Eu queria ter o meu momento, estar ali no meu momento. E aquilo eu comecei a me sentir mal. Porque, gente, como assim? A mãe não para, né? A série dela pra ir ver a filha. E aí, quando eu tive acesso à numerologia, que mostrou que a minha essência é ter tempo para eu viver para mim, né? É eu ser uma pessoa que prioriza. É eu ter o tempo para ver a minha série sozinha. Eu sou mãe, eu sou esposa, sou dona de casa, eu sou mulher, eu tenho minhas demandas, né, de mulher, de cuidado, de vontade de fazer as coisas. E aí, isso, sabe quando aquela sensação de assim, agora eu posso fazer isso, porque meio que tá comprovado. Vocês entendem o que eu quero dizer? É tipo assim, é tipo a permissão para se priorizar. E aí, com a numerologia, eu tive isso. Eu tive essa luz, de fato, de quem eu era em essência. Porque, gente, eu comecei a reparar que eu não gostava de ser mandada. Eu não gostava. E aí, eu comentava com o Hilton: nossa, Hilton, eu não gosto disso. Mas, Patrícia, você tá no serviço. Como assim você não vai ser mandada? Mas, Hilton, eu não gosto disso. Mas, Patrícia, isso é normal. E, gente, não é normal. Cada um é um. Cada um é um, né? E aí, o que eu não entendia nele, por exemplo, dele... Pra ele, tudo bem ele não ter um tempo pra ele. Mas pra mim, não, né? Então, entende? Eu julgava ele por ele não ter um tempo pra ele, porque pra mim era muito importante. E ele me julgava por eu querer ter um tempo só pra mim, sem a minha família, sem meus filhos, né? Então, quando eu trouxe essa consciência da numerologia, eu tive as respostas que eu queria, né? Então, eu entendi que tudo bem, né? Eu ser assim, que não é errado,
que eu não preciso que alguém fale como eu tenho que fazer, né? E aí, né, eu tive contato com a numerologia e aquilo fez assim, iluminou, né, meu caminho. E aí, né, na numerologia a gente consegue ver essência, né, que é a sua alma, o que a sua alma é verdadeiramente, o que a sua alma busca, o que a sua alma deseja. A gente consegue ver missão de vida, a gente consegue ver personalidade, como as pessoas te enxergam. A gente consegue ver o caminho para você chegar nessa missão de vida. A gente consegue ver o que é fundamental para você na vida. Sabe quando você fala assim, gente, eu não posso viver sem isso? Isso é o que é fundamental para sua alma. Aquilo é que nutre a sua alma. E realização, materialização, né? O que você deseja, assim? O que é a realização da sua vida? Então, assim, gente, traz respostas muito importantes e que foram muito importantes pra mim, muito importantes pra mim. Então, quando eu tive isso na mão, eu falei: "Meu, isso é mágica, né? É mágica". Eu não sabia que eu era e que eu tinha todo esse potencial. Foi essa sensação que eu tive. E aí eu falei: "Meu, eu preciso fazer esse curso". E é aquilo que eu falei, né, gente, da gente se sentir preenchida. E eu não tinha isso. Eu não tinha isso. Eu não me sentia preenchida pelo meu trabalho, né? E mais uma vez, né? Eu conversava com o Hilton. Hilton, trabalho pra mim não tá bom. Patrícia, trabalho só pra ganhar dinheiro. Não precisa se apegar. Gente, e aquilo pra mim não entrava. Não é só ganhar dinheiro. A vida não é trabalhar só pra ganhar dinheiro, sabe? Eu sentia que o tempo ia passando e assim, não tinha contribuição minha pro mundo. A sensação que faltava algo. Desculpa. E de fato faltava, né? Eu não sabia quem eu era, eu não sabia o que eu queria fazer da vida, eu não sabia o que eu ia deixar, né? De caminho, de marca, de contribuição para melhorar o mundo. Eu não sabia e eu tinha esse desejo, né? Eu me via assim, gente, tá passando a minha vida e eu não sei o que eu vou deixar de contribuição para esse mundo, o que eu fiz de diferença para melhorar a humanidade, sabe? E isso era muito forte em mim. E aí, na numerologia, a professora te disse algo assim muito bonito, que eu achei maravilhoso, até me arrepiei, que foi que a numerologia é um código divino. Eu achei isso tão profundo, tão sublime, né? Porque a gente não precisa ter dificuldade para acessar as coisas de Deus, né? A gente acha que, meu Deus, eu tinha essa crença, né? Que eu trabalhei esses dias, que eu só acesso Deus através da religião. Não, gente, a gente acessa Deus a todo momento, sem intermediários, a gente não precisa ter intermediários, né? Então, e quando ela disse isso, a numerologia são códigos divinos, eu falei, gente, justamente, a gente não precisa sofrer para descobrir o nosso caminho. Ele pode ser fácil, ele pode ser leve, né? E aí a numerologia entrou na minha vida. E aí eu passei a fazer a numerologia do Hilton, a numerologia das meninas e a numerologia de todo mundo, né? Porque aí eu comecei a entender as pessoas. Porque assim, todo mundo fala, ai, filho, cada filho é um, né? É verdade, cada filho é único, cada filho tem uma personalidade. Só que a gente quer educar eles tudo igual. Vocês já pararam para pensar isso? E a numerologia traz isso. A minha filha, a mais velha, a Isadora, é totalmente diferente da Melina. E por que eu tenho que educá-las iguais? Né? E aí, gente, o que eu vou falar agora para vocês é o seguinte. Esse foi o meu processo.
eu tenho um pouco mais de 7 anos de maternidade, né? Com a Isadora. E após 7 anos, gente, eu tive, digamos assim, eu encontrei a minha forma de maternar. Porque, gente, a internet é ótima. Só que a internet, ela cria um nível de comparação muito, muito injusto. Muito injusto. E aí, a primeira demanda da minha maternidade era essa da sobrecarga, né? Que eu fui falando pra vocês. E aí, depois disso, que eu fui limpando essas crenças, eu entrei numa outra questão. Porque aí, o que acontece? Eu comecei a ver, gente, agora eu já administro melhor a minha sobrecarga, divido com meu marido, né? Tá caminhando bem, graças a Deus e graças a eu ter me olhado e ter trabalhado isso. E aí, eu comecei a entrar em desespero, essa é a palavra, desespero. Porque, gente, você entra na internet, um especialista fala, você não pode bater, você não pode deixar de castigo, você tem que conversar, você tem que acolher as emoções do seu filho, você tem que fazer um monte de coisa. E aí você começa a se olhar e você vê que você não faz nada do que aquelas pessoas estão falando. E aí eu comecei a comprar curso, e curso, e curso, e curso. E aí esses cursos foram me apagando. Por quê, gente? Porque eu tava seguindo o que os outros acreditavam. Né? Então aí, meu Deus, eu gritei com a minha filha, causei um trauma nela. Meu Deus do céu, o que essa menina vai falar quando ela crescer? Era assim que eu vivia. Eu não posso gritar, eu não posso bater, eu não posso deixar de castigo. E aí, eu fiquei desesperada porque eu não sabia o que fazer com a educação das minhas filhas. E aí o Will sempre muito pé no chão. Patrícia, faz o que você quiser. E eu não posso fazer o que eu quiser. Eu vou traumatizar essas crianças. Eu não quero traumatizar essas crianças. Patrícia, segue o que você tem vontade. Gente, não dá pra você seguir o que você tem vontade. Porque é muita informação. E a mãe se culpa o tempo todo. E aí eu tinha medo de traumatizar as minhas filhas. Eu tinha medo que elas se sentissem desrespeitadas. Eu não queria bater, porque não gosto de bater. Mas às vezes é preciso, às vezes, né? Às vezes eu bati nas minhas filhas. Não gosto de deixar de castigo, porque não pode deixar de castigo. E aí eu fiquei sem saída. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com essas crianças? E aí, gente, eu comecei a perceber que muita coisa, muitos medos que eu tinha estavam relacionados à minha infância. Porque, como eu vou explicar isso? Vou tentar explicar de uma forma mais leve. Quando a gente é criança, a gente tem uma percepção da vida. A gente interpreta a vida de um jeito diferente, baseado no que a gente vive, do que a gente sente, no que a gente experiencia da vida. Então, gente, um coleguinha na escola que não dividiu um brinquedo com você pode fazer você, lá na infância, se sentir que não é merecedor. A sua mãe, por exemplo, falar que você não ia ganhar aquele brinquedo muito caro, pode fazer você se sentir que você não é merecedor. Então, os traumas, a gente fala que, nossa, trauma é alguém morrer. É também alguém morrer. É alguém separar, né? Pais se separarem. Tudo isso é trauma. Mas tem os pequenos traumas que eles vão marcando o seu coração, a sua alma. E aí você chega aqui adulto, você começa a pensar, gente, eu também vou traumatizar
com os meus filhos, da mesma forma que foi comigo. Então, muita gente adota, né, posturas completamente diferentes do que teve quando criança. Então, por exemplo, o pai não dava brinquedo, né? Não tinha festa de aniversário. Quantas pessoas não tiveram festa de aniversário e hoje faz aniversário todo ano pro filho? Bastante, né? Por quê? Porque isso é um trauma dele. E esses traumas impedem a gente de dar o nosso melhor pro nosso filho. E eu comecei a reparar isso. E eu comecei a trabalhar esses pequenos traumas na minha vida. E aí, gente, eu alcancei, né, o que eu chamo de minha maternidade, né? A minha maternidade fazer do meu jeito. Eu faço sempre certo? Não, não faço sempre certo. Mas a minha culpa de 100%, gente, diminuiu muito. Eu diria que tá em 10%. Porque eu aprendi a me olhar também como ser humano. Então eu faço uma coisa que depois... Gente, é raro, graças a Deus. É raro agora eu ficar me culpando, pelo amor de Deus, porque eu fiz isso. Não, gente, eu descobri que eu ia falar pra minha filha, Isa, né, Mel, me desculpe por isso. Me desculpe, eu achei que era o certo, mas se te magoou, me desculpa. E aí eu complemento pra elas. A mamãe também tá aprendendo a ser mãe. Sabe quando eu aprendi a ser mãe? Quando eu me tornei mãe. Quando você nasceu. E eu ainda estou aprendendo como ser mãe. Assim como você também está aprendendo como ser filha. E a gente vai errar, mas a gente tá junto. Gente, quando eu aprendi a fazer isso, tirou um peso gigantesco da minha vida, das minhas costas. Porque eu não sou melhor que as minhas filhas. Elas não são melhores do que eu. Eu não sou mais importante que elas, nem elas são mais importantes do que eu. Mas a gente tem que aprender junto, né? E aí, quando eu tirei esse peso da culpa, que tudo eu me culpava, né? Eu me culpava por trabalhar e não estar com a minha filha. Depois eu me culpava de ter que fazer as coisas de casa e não estar com a minha filha. Aí, quando eu estava com a minha filha, eu me culpava porque o trabalho de casa também não estava em dia. Aí, eu me culpava depois porque no trabalho eu fiquei pensando que minha filha estava com tosse e eu tinha que mandar mensagem pro pediatra para saber o que estava... Gente, é assim que funciona a cabeça de uma mãe. A gente tá sempre se culpando, sempre vendo o que eu posso melhorar. E eu vou falar uma coisa pra você, você é exatamente quem o seu filho precisa. Exatamente quem o seu filho precisa nesse momento. Olha, me emocionei de novo. Ai, gente, vai ser a live do chororô, hein? É isso. O seu filho te escolheu. E você escolheu o seu filho. Vocês vão evoluir junto. Vocês vão crescer junto. Vocês vão aprender junto. Vocês vão errar junto. Só que isso pode ser muito leve pra você. Muito leve. Muito leve, gente. Não precisa ter o peso. Aquele peso que você carrega, mãe. De eu preciso dar conta de tudo. Você não precisa dar conta de tudo. Seu filho te ama exatamente do jeito que você é. Com os seus erros, com os seus acertos, com as suas dificuldades, com a sua gritaria, com o seu castigo. É isso. É isso. É um aprendizado constante. E você precisa estar leve. Leve, 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 leve. Esses dias eu coloquei nos stories. Que bonitinho, tia. É um processo, ser mãe pra mim, né? Pelo menos eu acho que pra muitas mães é pesado, né? Chega a ser pesado. Pra algumas mães não, pra algumas mães que, né? Mas eu tinha, né, muito isso da perfeição, né? Que eu tinha que ser perfeita. Eu tenho que ser perfeita mãe, eu tenho que ser perfeita esposa, eu tenho que ser perfeita filha, perfeita amiga. Então eu tinha que ser perfeita em tudo. E não é assim. Graças a Deus não é assim. A gente não precisa ser perfeita.
para os nossos filhos nos amarem. Não precisa. O mínimo que a gente faz já é gigante para eles. Eu lembro que as pessoas, eu questionava isso na terapia, mas eu não tenho tempo para o meu filho. E as pessoas falavam, Patrícia, não é a quantidade do tempo, é a qualidade. Gente, aquilo não entrava na minha mente. Como assim? A qualidade. Não é a qualidade. Eu tenho que estar com meu filho. E aí, gente, eu tava com a minha filha, mas eu não tava com a minha filha, porque a minha filha tava na sala e eu tava na cozinha. Eu não tava com a minha filha, né? Mas pra mim eu tava. Mas eu não tava, né? Então, o que eu quero dizer aqui hoje, gente, é que a maternidade é uma loucura, mas uma excelente loucura, uma excelente escola pra gente aprender. E hoje, eu falo até, né, pras meninas, nossa, vocês me ensinam muito, né? E eu também quero ensinar pra vocês, né? A gente troca bastante, né? E não é a maternidade perfeita. Não é, gente. Tem dia que eu tô cansada e eu falo pra elas, gente, vamos dormir logo que eu tô cansada. Eu tô com sono, eu tô ficando irritada. Eu não quero gritar. Gente, a gente é humano, sabe? E me veio agora de eu dar um exemplo antes, né? Antes de eu me trabalhar e tal. Eu chegava em casa, a primeira coisa que eu tinha que fazer é dar janta pras meninas. E aí, o que acontecia, gente? Eu também chegava com fome. E eu achava um absurdo o Wilton comer antes de dar comida pras meninas, né? Aí já fui eu lá brigar. Que absurdo! Como assim você come antes de dar comida pras crianças? E ele, Patrícia, eu como primeiro porque é mais rápido. E aí eu não fico estressada. E aí, gente, eu comecei a perceber que porque criança enrola pra comer. Não sei. As minhas enrolam pra comer. E aí, eu com fome, eu ficava estressada, porque as crianças não comiam, aí queria ir no banheiro, aí queria água. Gente, e aí eu começava a ficar estressada, e aí eu gritava, e aí eu me estressava, aí depois eu me sentia culpada. Gente, eu não precisava ter gritado com a criança. Eu precisava ter gritado com a criança. E aí eu comecei a perceber que porque isso é contra, né, gente? Como assim uma mãe come antes de dar comida para as crias, né? Absurdo, absurdo, Patrícia. Não existe isso, Patrícia. E aí eu comecei a reparar que fazia sentido o que ele tinha falado. E aí eu comecei a trocar. Gente, não quer dizer que eu come antes que as minhas filhas, quer dizer que eu ame menos elas. Não, gente. Isso exatamente, a prioridade tinha que ser os meus filhos. É isso, sempre, né? Sempre a prioridade era os meus filhos. E era inadmissível ter que me priorizar na hora de comer. Gente, quando eu troquei, né? Eu falei, vou fazer um teste, né? Mas não vou dar os créditos, né? Pro Wilton. Eu comecei a ver que era muito mais leve. Era muito mais leve. Muito. Eu comer antes. E depois dar pra elas. Porque as crianças, elas não chegam. Elas chegam com fome, mas elas não querem, né? Sentar e comer. Elas queriam brincar um pouco antes. E tá tudo bem. E aí, eu também tinha aquela crença que a obrigação vem antes, né, da diversão. Então, assim, elas não podem brincar antes de comer. Gente, vocês conseguem ver como uma crença, ela modifica não só a sua vida, né, a vida de todo mundo ao seu redor. E aí eu comecei a mudar isso e eu percebi que ficou mais leve, né? Ficou bem mais leve. Eu comer, as meninas brincam um pouco, depois elas vêm e jantam. Meu, tudo bem se demorar 2 horas para elas comerem. Eu vou estar alimentada, não vou estar nervosa, não vou estar com fome, não vou estar irritada. Entende? São pequenas mudanças. Mas que para mim era muito difícil. Era muito difícil, né? Porque a prioridade tinha que ser os filhos. Gente, e a prioridade da sua vida, seja você mãe ou não, sempre, sempre, sempre é você. Sempre é você. Sempre, sempre é você.
Porque, gente, quando vocês já começaram a perceber que quando uma mãe tá triste, todo mundo fica triste? E aqui em casa era muito isso. Eu lembro que quando eu tava triste por causa do meu trabalho CLT, as meninas vinham, me abraçavam, me agradavam, porque a mãe é o coração da família, gente. Se a mãe não tá bem, não adianta o restante tá bem, porque as crianças sentem, né? Então eu comecei a perceber que quando eu tinha tempo para eu fazer o que eu queria, né? Quando eu tinha tempo para fazer o que eu desejava fazer por mim, tudo ficava bem, porque eu não ficava estressada, porque eu já tive o meu tempo para mim. Agora tudo bem, eu tenho tempo para minha filha, eu tenho tempo para conversar com meu marido, eu tenho tempo para cuidar da casa, porque eu tive o meu tempo para mim. Porque que acontecia? Tudo antes era mais importante do que eu. E aí eu ficava irritada, eu ficava frustrada, porque eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia fazer uma unha, eu não conseguia cortar o cabelo, eu não conseguia ir no banheiro, eu não conseguia deixar de estender uma roupa, né? Então, assim, tudo era mais importante do que eu. E uma mãe feliz, gente, influencia positivamente a vida de toda a família. Toda a família. Vocês já repararam nisso? Começa a reparar quando você tá feliz, quando você tá triste, como que seus filhos ficam, como que seu marido fica. Porque a pessoa mais importante da sua vida é você. Depois são os seus filhos. E isso não quer dizer que você não ame os seus filhos. Você ama os seus filhos, mesmo eles não sendo a prioridade e estando acima de você, no nível de importância, no nível de amor, tá? Queria deixar esse recadinho, gente. Eu tentei fazer em 1 hora, eu passei um pouquinho, não falei exatamente tudo o que eu queria, mas só pincelando, tá? O que eu tenho de tratamento, tá? Para ajudar mães. Eu tenho o caminho para se encontrar, que é relacionado à educação. Não relacionada à educação. É certeza, segunda live para falar o restante. Mas eu vou falar rapidinho só, mais 5 minutinhos no máximo, tá, gente? Então, o caminho para se encontrar é um processo terapêutico, uma jornada, que eu ajudo as mães. Eu vou pegar minha colinha aqui, tá, gente? Porque eu coloquei nos stories que eu fiz um textão, eu não segui nada daquilo que eu falei, que eu tinha certeza que eu ia fazer isso, mas tudo bem, a gente continua mesmo assim, né? Então, o caminho para se encontrar é um tratamento terapêutico, que eu utilizo o Theta Healing, utilizo a numerologia, outras técnicas também. E aí, o caminho para se encontrar é para as mães que se sentem perdidas, sem saber como educar os filhos, porque no fundo tem medo de traumatizar os filhos da mesma forma que foi traumatizada. Elas estão cansadas de seguir os profissionais e se frustrarem porque não sai como o profissional te ensinou, né? E elas desejam encontrar seu jeito único de maternar, sendo segura, se sentindo segura, sendo ela, da forma que ela é, mesmo com seus erros. Então, esse é um processo terapêutico que chama Caminho para se Encontrar, que você encontra seu jeito único de maternar, por isso que é esse nome. A segunda é Livre para Ser Mãe, né? Minha segunda jornada chama Livre para Ser Mãe, que é aquela primeira fase, né, da minha maternidade, né, que eu descrevi aqui para vocês. Que as mães se sentem sobrecarregadas, sozinhas, sem saída, com falta de tempo, não conseguem delegar, organizar e harmonizar todos os seus papéis de mãe, mulher, esposa, profissional, dona de casa. Se culpa constantemente porque sente que está em falta com algum papel. E elas desejam recuperar a identidade e a liberdade sem abrir mão da maternidade. Porque, gente, a gente não precisa escolher entre a maternidade e a profissão. A gente tem o direito divino, direito de Deus, de ser quem a gente deseja. A gente não precisa escolher ser só mãe, a gente não precisa escolher só profissional, se assim a gente desejar. Se a gente desejar ser uma só, tá tudo bem também. A gente é livre, a gente tem um livre arbítrio.
mas a gente tem o direito de ser quem a gente quiser, tá? E a numerologia que eu já falei. Amanhã, gente, eu posto no feed essas jornadas que tem, tá bom? Tem também o atendimento, né? Que, gente, o Theta Healing é uma ferramenta muito abrangente. A gente trata ansiedade, a gente trata depressão, como eu tratei, a gente trata insônia, a gente trata doenças, a gente trata ansiedade, a gente trata problemas em relacionamento, a gente trata problemas de prosperidade, a gente faz divórcio energético. Divórcio energético é bem famoso, né? Divórcio energético com ex, com emprego, com bens materiais, sabe? Ai, quero vender a minha casa. A gente faz divórcio energético. É muito abrangente, tá? Sim. Quem quiser entrar nas jornadas, é só me mandar uma mensagem, um direct, a gente vai conversando. Eu vou sentindo qual que melhor encaixa para cada pessoa, tá? E o que eu ia falar? Ai, gente, esqueci, mas tá bom, né? Já falei bastante. Lembrei. Queria agradecer a presença de todos vocês. Todo mundo que tá aqui sabe a contribuição que teve na minha vida, né? Vou chorar de novo, gente. Estamos aí. A Patrícia chorando, daqui a pouco vai ter. Ô louco, nunca me viu falando tanto. Daqui a pouco vai ter um meme da Patrícia chorando. Mas enfim, todo mundo que tá aqui sabe a contribuição que tem na minha vida, que teve na minha vida, que está tendo na minha vida, que vai continuar tendo na minha vida, né? Então, sou grata a cada um de vocês pela oportunidade da gente estar aqui junto, da gente evoluir junto, da gente compartilhar junto, tá? E, ai, gente, eu tava esquecendo. Eu senti, como eu falei pra vocês, depois uma amiga terapeuta minha fez radiestesia e uma das coisas que tava 100%, né, no meu gráfico era a minha missão de vida. Que eu estava 100% alinhada com a minha missão de vida. E eu sinto isso no meu coração. Essa live, sim, vocês não têm noção, sim. Talvez até tenham, né? Do quanto isso me preenche e me ilumina. O quanto isso me faz eu saber que eu tô no meu caminho, que a minha alma deseja, tá? Gente, eu tinha esquecido, eu tinha preparado uma surpresa, ai que louca, esqueci. Eu senti, já tenho sentido isso há muito tempo, e aí por questões pessoais. Gente, sou terapeuta, mas eu também tenho as minhas questões, e eu trato elas, graças a Deus, obrigada, minhas amigas terapeutas, por sempre estarem à disposição para me ajudar. E eu decidi criar um grupo de mães, né, no WhatsApp. É um grupo, gente, que a gente vai trocar. Eu vou pôr meditações, vou pôr downloads para vocês. Tô pensando da gente fazer encontros de troca, de atendimento, tá? Esse é um desejo antigo da minha alma que eu não estava vendo, que eu não estava querendo ver, né, na verdade. E isso é muito, eu queria muito, gente, vocês não têm ideia do tanto que eu queria ter tido isso quando eu me senti sozinha, tá? Não é um grupo, gente, é um grupo orientado, tá? Sou terapeuta, eu tô ali para ajudar, claro que na justa medida, né, gente? Eu também tenho as minhas coisas, mas sempre vou dar uma atenção pro grupo, sempre, todo dia estarei lá, estarei à disposição de quem quiser conversar. Vamos trocar, vamos fazer exercícios, tá? Esse grupo
é um filho que nasce, né? Eu fiz recentemente uma leitura de arquétipo regente e a pessoa me falou que esse ano seria um ano de renascimento. E hoje, é a última coisa, gente, prometo, juro, amém. Hoje de manhã, enquanto eu tava meditando, me veio assim que esse momento de renascimento, né, que foi dito que eu teria esse ano, é nessa live. E eu sinto muito isso, muito isso. Eu sinto que aqui eu tô me mostrando pro mundo. Eu estou mostrando quem eu sou, com os meus defeitos, né, com a minha evolução, com o meu caminho, mas eu tô me mostrando. Esse, né, é o meu momento de renascimento, esse é o meu momento de contribuir. Lembra a contribuição que eu sentia falta de deixar para o mundo? Essa é a contribuição que eu quero deixar para o mundo. Deixar a maternidade mais leve, deixar as mães mais seguras de quem elas são, do potencial que elas têm, do que elas desejam, do que elas podem. Tá bom? Eu vou deixar, deixa eu ver se vai dar certo, eu vou deixar o link do grupo. Quem sentir, tá? Quem quiser participar, tá super, 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 super convidado, super bem-vindo. Vai ser uma troca muito, muito bacana. E eu espero ver vocês lá. Gente, vou encerrar. Muito obrigada por cada um que tá aqui. Não consegui ler tudo, mas agradeço todo mundo que participou, todo mundo que dedicou um tempinho aqui pra mim, pra eu falar da minha evolução e dividir. Precisa ser mãe pra estar nesse grupo? O ideal é que sim, né? Porque ali a gente vai falar das dores, né? Das mães, né? Então, o ideal é que seja mães, tá bom? Mas, gente, aqui no Insta tem meu WhatsApp. Tô à disposição pra gente conversar, tá bom? Muito obrigada. Uma excelente noite, ótimo descanso pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus e eu gosto de falar, né? Então, talvez tenha uma próxima live, porque eu gostei. Gente, beijo, fiquem com Deus. Bye, bye.